Galera, é o seguinte, ó. A produção vai jogar aí as radiografias É, na o Santos tela. mesmo. Positivo? E depois que terminar aí, você me dá o ok pra voltar normal. Joga aí, que aí ele vai explicar como é que foi essa situação aí. Tá. Depois que... Viva PMDFESP aí, ó. Seu da... Projétil alojado na nuca, né? Ele entrou na testa, perfurou o lóbulo esquerdo do cérebro, perdi quase 20% que ficou espalhado lá no chão do mercado e alojado na nuca. Testa de acrílico. Aí, ó, também fui caveira já, hein? É caveira. Por aqui, mortal. Ah, Ele ainda deu, tá o outro. o Sá Preto, né? Na época que cheguei lá no 18 era o Sá Preto e o Sá Branco. E ele costuma dizer que são os ases, né? O as do volante. Certo, é isso daí. Foi onde foi o disparo, né? Isso, na verdade essa é frontal, ela tá mais ou menos na região do olho esquerdo aqui, assim, aproximadamente. E essa parte mais preta é onde a testa estourou, né? Da radiografia aí em cima. Mas graças a Deus estamos aí, né? Ô Sá, vamos lá. Cada um tem um tipo de religião, né? Sei, Cada um sim. se apega a uma crença, a um Deus, enfim, essa aqui não é a questão. Foi colocado no Instagram lá do Solta Pai que a gente fala milagre de Deus. A gente crê num Deus soberano. Eu E também, já era, eu também creio que seja crente num isso. Deus Na verdade, soberano, né? vamos, sem querer te atropelar mais uma vez, Não, que isso, pô, eu quem tem que falar aqui é você. eu sou católico. Certo. Né? Mas católico ainda não praticante. No dia que aconteceu esse QRU comigo, era aniversário da minha esposa, né, como eu falei. E ela estava indo para casa das irmãs dela, 18h30. Um pastor parou ela na rua e falou: senhora, Deus está pedindo para te falar uma palavra. E foi orando lá com os olhos fechados. Ele falou: ó, Deus tem um livramento de morte na sua família. E continuou orando, com os olhos fechados, até que chegou uma hora que ele falou: senhora, eu não estou conseguindo mais ficar com os olhos fechados. Se eu abrir o olho eu vou ficar cego, porque tem uma luz muito forte na sua cabeça. Meu Deus. E segue seu caminho e tenha fé, né? Quando Deus já tomou as devidas. Rapaz do céu. E menos de 2 horas depois, quando foi exatamente 20h15, eu fui baleado. Menos de 2 horas depois, do dia do aniversário dela. Isso foi num assalto? Como é que foi essa questão aí? O pessoal foi assaltar o mercado, né? E eu tava lá fazendo compra. Uhum. E aconteceu essa situação. Após eu ser baleado, o Sargento Melo e o Bernardes, né, o CGP-4 do 9º lá na época, me socorreram. Eu fui socorrido pro Cachoeirinha. Mas agora eu que vou te cortar. Você precisa falar com riqueza. Dizer isso daí. Você sim. foi onde... Foi ali na Henry Charles Potel, na 4ª CIA do 9º, uma travessinha da Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Itaberaba, ali naquela região. Né? Mercado Issei. Tava lá fazendo compra. Certo. E aí Tem que comer, né? chegou 2 malas lá pra assaltar, né? E baixaram a porta do mercado e entraram. Eu tava ligando na companhia pra pedir apoio. Aí veio um terceiro mala por trás da Kombi e me deu uma gravata. A casa caiu. Não, maluco, Você não esperava esse mala, então? Não esperava. Não tinha ninguém. O mercado tava fechando. Só o maluco que passou de bicicleta e desceu ali sentido Bombeiro do Almanara. Certo. E ele desceu, deixou a bicicleta e voltou. Aí voltou por trás da Kombi e me deu uma gravata. A casa caiu. Eu falei: não, maluco, calma aí. Não, a casa caiu, você tá ligando pra polícia. Eu falei: meu, não vou ligar pra ninguém não, me deixa embora. Não, a casa caiu, você vai morrer. A hora que ele falou: você vai morrer, eu puxei os 7 tiros aqui da PM e efetuei um disparo. Pegou mais ou menos nessa região aqui dele, do ombro, né? E ele correu. Nessa que ele correu, na adrenalina, levantei a porta do mercado e entrei. Aí foi que eu me dei, né, por mim, o que eu tô fazendo aqui dentro? O cara que tava no caixa recolhendo dinheiro, o mala, vazou. E eu falei: o cara vai vir, vai me dar um tiro nas costas. E do fundo vinham umas 5 a 6 pessoas. Não vou falar um pouco mais sobre isso para não dar ideia pro povo, né? E esse tava no meio deles, me enganou, né? Levanta a mão e ele já levantou atirando. E pegou, um dos tiros pegou na minha testa.
Aí eu caí, não senti dor, não senti impacto, não senti nada. Só senti o gosto da pólvora, igual quando você tá no stand atirando. Mesma situação. E aí chama a polícia, a viatura para socorrer, o policial baleado. Um tiro na testa. Na testa. Um pouco de cérebro lá no chão do mercado. Chegou... Estourou, eu passei a mão aqui e estourou tudo. Essa região toda é de acrílico, a minha testa toda é de acrílico aqui, aproximadamente uns... Tamanho aí de... um pouco maior que uma bola de sinuca, eu acho, mais ou menos. O buraco que ficou. Aí fui socorrido pelo Melo e o Bernardes, né, pro Hospital Cachoeirinha. Eu creio que não tinha médico lá na situação. Eu comecei a convulsionar. E aí me deram anestesia geral. Todo mundo tava achando que eu tinha falecido, né? Ah, você viu o Sazinho morreu. Que eu tinha um sapreto lá, né? Que era o Sazão. O Sazinho morreu. E dali, quando eu comecei a convulsionar, me deram anestesia geral e transferiram pro Mandaki. Chegando no Mandaki, até por protocolo, né? Preferiram socorrer pessoas que tinham mais chance de sobrevida. Mas eu tava numa mão poderosa. Eu já tava morto, mas eu tava lá numa mão poderosa. E aí depois que um desses que tinha mais chance faleceu, eles vieram me atender. Às 5 horas da manhã do outro dia eu abri os olhos. Mas não falava, não mexia, não reconhecia ninguém. E a minha esposa... Não lembrava de nada? Nada. E minha esposa vendo aquilo, ela foi perguntar para os médicos, né, o que seria de mim. Eles não falaram com essas palavras, mas falaram assim, senhora, a gente estava esperando passar o efeito da anestesia para dar atestado de óbito para a família. Aí não temos o que falar a respeito do futuro do seu marido. E daí pra frente, senhores, foi a PMDFESP e minha família, né? Sempre foi Deus, né? E a PMDFESP, nossa, eu não tenho palavras pra explicar o quanto eu sou grato, né, a essa entidade, a essa instituição. Rapaz, e você passou por Bom, uma cirurgia, 2 cirurgias? Como eu é que foi fiz essa... a primeira cirurgia, foi pra limpar os fragmentos de ossos, né, e... Eu vou fazer uma diminuir pergunta, a pressão pode ser que seja intracraniana. ridículo e medíocre, mas eu tenho que fazer, porque é curiosidade Sim. minha também, tá? Pois não. Pedaço do cérebro ficou no chão. Ficou. E isso é inutilizado ou teve que pegar e ir pra fazer enxerto? Como é que funciona essa questão aí? Porque eu nunca nem ouvi falar isso na minha vida. Inutiliza, né? A gente tem casos mais graves lá, né, Fabiano? Mas inutiliza. Aí o pessoal fala, então a parte que você perdeu devia estar podre, né? Porque você continua inteligente, eu, modéstia à parte, eu tô falando bem, eu me comunico bem, né? Me expresso bem. Às vezes eu me perco um pouquinho nas palavras, mas é normal isso aí. Esqueço algumas coisas. A gente tem um caso de um policial que foram 6 pistolas e 2 revólveres descarregando em cima dele. O Wagner Renato. Ô, louco. Ele perdeu 33% do cérebro. Também associado nosso lá, nosso colaborador. Mas ele tá... Ele tá quase igual eu, ainda brinca comigo ainda. Fala, mesmo? Você é mão cansada, Perdeu tomou nada. um tirinho só na cabeça e aposentou. Pô, desculpa aí, não dá pra competir. Não dá, deixa quieto. Mas aí, foram quantas cirurgias? Foram 2. Duas A cirurgias. primeira para limpar os fragmentos de ossos e colocar um dreno para diminuir a pressão intracraniana. E a segunda para reconstituição aí da testa. Né, que foi onde foi reconstituída aí após 6 meses a minha testa com acrílico, que é a substância que está mais próxima aí ao silicone. Dizem que é mais fácil o organismo aceitar. Caramba, e você chegou a ficar muito tempo acamado? Chegou a ficar em coma, assim? Como é que foi essa Lesão questão? cerebral, Recuperação, tudo? lesão cerebral geralmente é em torno aí de 6 meses, né, para ter alta. Eu fiquei menos tempo. Consegue chutar mais ou menos quanto tempo, não? 3 meses? Chuta baixo, pô. 3 meses tem alto? Chutou alto. Chuta Caraca, baixo. e aí, produto, dá um chute aí, meu bom. Você que é bom. Menos. Não. 9 dias, mesmo. 9 dias? 9 dias. Com 9 dias eu tava indo pra casa. Fiquei 2 dias no Mandaki e 7 no HPM. E com 9 dias eu tava indo pra casa. Graças Caraca, a Deus. mano. Minha recuperação foi até que rápida, né? Com 6 meses eu já tava andando aí sem o apoio de muleta ou qualquer outra coisa. Eu fui evoluindo, né? Eu utilizei cadeira de rodas, aí fui pra muleta, depois pra Certo. bengala. E, rapaz, É Deus, aí não tem explicação. Né? Não dá pra explicar, exatamente. E, mano, como é... Puta, foi um choque assim, né? A sua esposa chegou a conversar com você, tipo, depois fala, nossa, um pastor tal dia falou comigo. Sim, por isso que eu sei, né? E agora, não sei...
Eu já acreditava, agora acredito mais ainda. Não, Como é que foi essa conversa? Senhores, na verdade a minha esposa ela é espírita, né? Mas ela também é da mesma forma que ela pensa, né? Religião é só caminho diferente para levar ao mesmo local. Mas agora nós vamos falar uma parada muito louca aqui, se me permite. Pode falar, querido. O pastor parou sua esposa no meio da rua, Sim. né? Na rua, e falou com ela que Deus estava dando livramento de morte. Exato. E que tinha uma luz muito forte nela. Exato. Porque assim, é onde eu falo que Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Nossa, E a plenitude. é nós, os seres humanos, que faz merda. Exato. E eu falo que a religião ela é separatista por causa disso. Porque fica provado que nessa hora aí, é aquele negócio, poxa, uma mulher espírita. Exato. As pessoas já logo julgam, Uhum. entendeu? Como é que Deus vai falar com uma espírita? Exatamente. Não tem essa. É o homem que faz a merda. Exatamente. Deus é diferenciado, né, meu irmão? Deus é a camisa 10 e a faixa. Então, usou lá o pastor, Exato. que é uma igreja cristã, né? Pastor, a gente entende que é uma igreja, né, evangélica cristã. Pra falar que ele usou a vida de uma pessoa, pra falar que ele estava dando livramento pra uma Exato. pessoa que é espírita, Exato. pra um marido que é católico não praticante. Olha que Exatamente. loucura, rapaz. Exatamente. Isso é, entende? Olha Sim. que negócio sensacional. E eu já o reencontrei algumas vezes, né? O irmão Benedito é um senhor bem escurinho, pretinho. Foi no modo carinhoso, cabecinha branca. Nossa. E eu fui É já antigão, algumas né? vezes, antigão. Eu Antigão. fui já algumas vezes na igreja dele, inclusive uma vez eu estava contando a história e uma pessoa que estava lá, um crente, né? Olha, eu estava desviado e eu tô voltando, eu precisava disso aí para fortalecer a minha fé. Meu Deus. Era isso que eu precisava ouvir para fortalecer a minha fé. E eu tenho certeza que essa questão sua aí vai ajudar muitas pessoas. Tenho certeza absoluta, cara. Porque uma coisa é fato. E isso independe de eu gostar, de eu Sim. aceitar, de eu entender ou não. Quando Deus quer fazer um trem, Ele faz. Ele faz e acabou. O tempo, de repente, vamos lá, o tempo normalmente é 6 meses de recuperação. Sim. Né? Você, Não, 9... 6 meses de internação, né? 6 meses de internação? Isso, aproximadamente. 6 meses. Lesão Lá do dentro, cérebro. vai ao hospital? Hospital. Rapaz do céu, E eu fiquei 9 dias Você só. ficou 9 dias e tava no 10º dia em casa. No 9º dia você já tava na sua casa? No 10º. No 10º dia em casa, Isso. rapaz. Olha isso.